Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 99. Um pequeno esqueleto adorado. Elder Calvin. A aldeia foi descoberta pelos Trolls da floresta. O rosto de Rancho ficou sério quando ele virou a cabeça para olhar para Calvin, perguntando a ele solenemente: Han, por que você de repente faz essa pergunta? Tem havido alguns Trolls da floresta aparecendo frequentemente perto dos últimos dias, mas até nós não sabemos se descobriram alguma coisa. Calvin começou e depois explicou. De acordo com a cobertura do campo de visão pelos demônios originais, Rancho descobriu que a quantidade de Trolls florestais somava 5 ou 600 dessa vez. Havia Trolls, guerreiros, caçadores e sacerdotes da floresta. Todos avançaram de maneira ordenada e se articularam de maneiras extremamente razoáveis. Isso indicou que esse grupo de Trolls da floresta certamente deve vir de uma facção forte. 5 a 600 Trolls da floresta, agrupados com caçadores de Trolls e padres suficientes, gerariam um poder considerável. Havia apenas 50 ou 60 que poderiam participar da batalha dentro das aldeias dos anões. Acrescente a isso Rancho e alguns elfos, sua força era completamente abaixo dos Trolls da floresta. Isso fez com que Rancho entendesse que seria realmente difícil superar o perigo desta vez. 5 a 600 Trolls da floresta estão indo nessa direção. Parece que a sua aldeia já foi exposta. Rancho suspirou baixinho e lentamente expressou a verdade. Benedict ouvira as palavras de Rancho com alguma descrença, mas o grupo de anões que Calvin liderava imediatamente entrou em pânico ao ouvir que de 5 a 600 Trolls da floresta se dirigiam a eles. Eles não sabiam o que fazer e propuseram planos selvagens. O que fazer? O que devemos fazer? Um maço de ferro acenou nas mãos de Bennett quando ele olhou para a fêmea e as crianças atrás dele, parecendo muito preocupado e resignado. Os anões não eram uma raça covarde e com medo do perigo, mas não podiam ser irresponsáveis com suas fêmeas e filhos. Quando o perigo chegou, seu primeiro pensamento foi como eles poderiam proteger seus filhos e mulheres. Chefe Calvin, sei que a sua aldeia está dentro de um vale montanhoso. Você tem outras maneiras de sair do vale. Não importa o quanto o vale seja adequado para sua residência, acho que precisamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos ter dificuldade em lutar contra 5 a 600 Trolls florestais. Rancho tentou persuadir. A testa de Calvin estava bem unida quando ele parecia bastante ansioso. Depois de pensar por um tempo, ele falou com Bennett primeiro. Monte todos os aldeões e faça com que eles arrumar suas coisas para sair do vale da montanha nas traseiras. Nós vamos ficar em primeiro lugar e ver se podemos trazer alguma punição para esses vilões. Bennett saiu imediatamente com as ordens de Calvin, gritando continuamente nas pequenas casas em direção aos fundos, exortando todos os aldeões a pegar rações e armas e a deixar temporariamente tudo mais para trás. Neste momento, os dois anões que estavam de guarda do lado de fora finalmente entraram com pânico. Eles começaram a gritar alto antes de chegar ao chefe. Más notícias, terríveis notícias. Muitos Trolls da floresta estão vindo em nossa direção. Eles estão por toda parte dentro dos arbustos. Bento estava um pouco hesitante, mas já não duvidava das palavras de Rancho. O grupo de elfos com Benedict como seu líder, todos desembainharam suas armas e as limparam com expressões calmas. Bento XVI segurou o arco atrás das costas na mão, aparecendo pronto para o combate a qualquer momento. Os Trolls da floresta são o rival natural de nós elfos. Eu gostaria que eles pudessem experimentar o nosso poder desta vez. Benedict não demonstrou nenhuma emoção assustada e preferiu falar com entusiasmo. Bennett já havia terminado de dar aos anões atrás de si seus lembretes a essa altura.
Ramshu descobriu através da observação dos demônios originais que os trolls da floresta estavam de fato indo em direção à boca da aldeia. Ele olhou para trás, involuntariamente, para os anões ao seu redor e disse: "Acho que devemos bloquear a passagem estreita para a aldeia neste momento e nos esforçar para ganhar tempo para as fêmeas e as crianças saírem." Ramshu acenou para Calvin quando ele disse essas palavras e deu alguns passos para a frente da aldeia. Benedict hesitou e indicou suas intenções para os elfos, e seguiu atrás de Ramshu, em direção à entrada da aldeia. Até agora, Ramshu podia basicamente ter certeza de que esses trolls da floresta estavam mirando os anões dessa vez. Caso contrário, eles não teriam todos aparecido aqui com tal coincidência. Os cerca de 500 trolls da floresta começaram a procurar através dos arbustos próximos, sob os gritos do troll particularmente robusto da floresta, procurando pela entrada da aldeia dos anões. De acordo com como a situação estava se desenvolvendo, os arbustos e folhas cobrindo a entrada da aldeia não seriam capazes de escondê-la por muito tempo. Ramshu não ficou em pânico depois de chegar aqui e recitou uma porção de encantamento mágico. Vários guerreiros esqueléticos e 2 guerreiros zumbis volumosos apareceram na frente dele. Devemos reservar um tempo para criar algumas armadilhas simples. A entrada para a aldeia certamente será descoberta, mas não é muito espaçosa. Aqui então podemos aproveitar isso para criar alguns problemas para eles, disse Ramshu calmamente quando essas criaturas sombrias apareceram. Os guerreiros esqueléticos e zumbis imediatamente começaram a cavar armadilhas sob as ordens de Ramshu. Os guerreiros zumbis possuíam corpos fortes e estavam encarregados de mover pedras à distância para bloquear o caminho. Os anões montaram algumas armadilhas aqui para começar. Ramshu simplesmente acrescentou mais algumas medidas. Os anões também se mobilizaram para ajudar Ramshu a se preparar. Magia de necromância é a magia mais repugnante. Pensar que você, humano, é um necromante maligno. Benedict parecia abominar a aparência dos guerreiros esqueléticos e zumbis enquanto ele reclamou. Ramshu ficou completamente indiferente às queixas de Benedict e só se preocupou em montar as armadilhas. Quando Ramshu sentiu que tudo estava praticamente pronto, tirou algumas bestas do seu anel espacial e distribuiu-as aos anões à sua volta. Ele então os orientou a recuar para a retaguarda e se dispersar dentro do forte crescimento de árvores e arbustos. Os anões eram mestres em forjar armas, mas os arcos complexos não precisavam de excelentes habilidades de fabricação, exigiam um design de precisão e pensamento. O alcance de tiro e o poder de uma besta eram excessivamente altos, e foi uma das invenções mais destacadas dos humanos nos últimos anos. Suas desvantagens eram que eles eram muito pesados e que a frequência de tiro não era tão rápida. Cada besta precisava de uma pequena quantidade de tempo para recarregar após o disparo, ao contrário de como um arco e uma flecha podiam ser rapidamente recarregados. O corpo de Ramshu era forte, assim ele poderia facilmente levantar bestas pesadas. Embora os anões fossem de estatura diminuta, sua força também era igual à de Ramshu, e assim eles também erguiam facilmente as bestas. Enquanto Ramshu e os anões estavam prontos para defender, um grito estridente de trolls da floresta viajou de longe. Os trolls da floresta aplaudiram imediatamente e rapidamente se aproximaram com gritos altos. Através dos olhos dos demônios originais, Ramshu sabia que um dos trolls da floresta já havia descoberto a entrada oculta. De fato, o novo líder troll da floresta deu ordens na língua dos trolls da floresta, quando mais de 100 trolls da floresta atacaram com armas nas mãos. Os guerreiros trolls estavam adiantados, com caçadores e padres seguindo de perto, enquanto eles cuidadosamente e lentamente tentavam afastar as cobertas. Ramshu rugiu baixinho e não esperou que os trolls da floresta entrassem na entrada. A besta na mão já havia sido disparada, e os anões ao lado dele também enviaram setas de besta assoviando no ar.
Alguns dos trolls da floresta que tinham acabado de entrar nessa área e não tinham tido tempo para descascar as cobertas foram enviados voando pelo enorme ímpeto atrás das bestas. Um dos trolls da floresta que Rancho havia atingido foi perfurado por seu arco de besta e pregado a uma árvore que tinha a largura de 2 pessoas. Olhe para o poder da minha flecha mágica. Benedict olhou desdenhosamente para Rancho e de repente puxou o arco para trás. Pulsos mágicos fracos vieram do arco em sua mão e a flecha de repente começou a queimar ferozmente no meio do ar depois que foi disparada. Quando aterrissou em meio aos trolls da floresta, de repente explodiu ferozmente com faíscas. 10 ou mais trolls da floresta que sofreram danos causados por respingos das faíscas começaram a queimar. 3 deles não apagaram as chamas a tempo e foram engolidos pelas línguas de fogo que se espalhavam. Rancho ficou realmente surpreso, ele não esperava que a flecha tivesse tal poder e involuntariamente olhou com desconfiança para Benedict. Benedict, você deve desperdiçar essas preciosas flechas mágicas nesses amaldiçoados trolls da floresta. Você sabe que essas flechas mágicas são muito preciosas. Uma elfa ficou um pouco irritada ao ver o Benedict se exibindo e dando palestras. Benedict mostrou a língua e fez um face quando o elfo feminino lhe deu uma palestra e depois falou em retidão com Rancho, você viu isso agora? As flechas mágicas que foram imbuídas de magia de nossos anciãos têm um poder tão forte depois de serem atiradas com um arco mágico. Se essas armas forjadas anas forem modificadas por nós, elas se transformarão imediatamente em poderosas armas mágicas e trarão muitos problemas para os trolls da floresta. Você deveria nos dar essas armas. Parecia que o elfo ainda não havia esquecido seu dever, mesmo agora, e ainda estava tentando usar suas ingênuas e risíveis palavras para persuadir Rancho. Era uma pena que, além de lhe dar uma olhada no começo, Rancho não prestasse mais atenção a ele e apenas calmamente desse algumas ordens aos anões à sua volta. Depois que o primeiro lote de trolls da floresta que havia entrado pagou um alto preço pelas vítimas, eles foram muito mais cautelosos na segunda vez. Eles primeiro fizeram com que os guerreiros trolls se aproximassem, e então os sacerdotes adicionaram bênçãos neles, tornando seus corpos mais ágeis e fortes. Os trolls da floresta aumentaram imediatamente as ervas daninhas da entrada com grande entusiasmo. Neste momento, as bestas nas mãos de Rancho e dos anões disparavam continuamente sobre a grama alta, mas sempre que os seus cruzados apareciam, também as longas lanças dos caçadores de troll passavam pelo ar, caindo também sobre Rancho e os anões. Esconderijo. Mas como as bestas tinham um alcance de disparo mais longo, isso fez com que o julgamento de distância dos trolls da floresta fosse impreciso. As longas lanças caíram em fileiras na frente do grupo sem causar nenhum dano a elas. Depois de pagar o preço da vida de mais alguns guerreiros trolls, os trolls da floresta finalmente removeram os obstáculos para a entrada da vila. Com outro grito alto, os trolls da floresta ergueram as armas e avançaram com grandes passos. As armadilhas colocadas na entrada da aldeia começaram a mostrar sua letalidade. Os trolls da floresta na frente caíram todos em buracos profundos com gravetos afiados no fundo, e ficaram ali gemendo de dor. A entrada da vila estava finalmente prestes a ser superada com um crescente número de mortes e mortes causadas pelos trolls da floresta. Há simplesmente muitos trolls da floresta, acho que devemos recuar. Rancho olhou para a entrada da aldeia com trolls da floresta e compreendeu que a diferença entre os dois era simplesmente grande demais. Ele balançou a cabeça e suspirou. Benedict também mostrou seu medo neste momento e assentiu de acordo com as palavras de Rancho. Sim, acho que devemos recuar primeiro e esperar que eu volte à tribo para alertar nosso povo. Quando nosso povo chegar, esses vilões amaldiçoados pagarão um preço doloroso. Quando Rancho e Benedict disseram isso, os cerca de 10 anões que o cercavam pareciam estar um pouco abatidos quando todos eles depositavam suas armas. Um deles disse:
O chefe disse que deveríamos ouvir Ram. Se Ram quiser que nos retiremos, então nos retiraremos. Ramchu sorriu fracamente ao ouvir suas palavras. Como esse é o caso, todos vocês devem voltar, senão estaremos em apuros. Os anões, que estavam empenhados em lutar para a morte, todos recuaram para a parte de trás da aldeia, de acordo com as ordens de Ramchu. As bestas em suas mãos continuaram a disparar. Diante de um adiantamento de Troll da floresta densamente acumulado, os parafusos da besta se encaixariam em seus alvos mesmo sem serem apontados. Ao ver que os anões já haviam recuado, alguns dos anões também estavam de pé com tato nas costas. Ramchu pensou por um momento e convocou o pequeno esqueleto. Ele queria usar as 7 esporas ósseas nas costas do pequeno esqueleto para derramar uma última onda de sangue e criar alguns problemas para esses trolls da floresta. No entanto, a partir das expectativas de Ramchu, quando o punhal de osso empunhando o pequeno esqueleto apareceu na entrada da vila, ele nem sequer teve tempo de atirar para fora sua adaga de osso quando os trolls da floresta no começo mostraram expressões muito excitadas. Eles largaram suas armas com um baque e se inclinaram para o pequeno esqueleto com as mãos altamente levantadas, gritando continuamente: Datara, Datara, Datara. Ramchu ficou estupefato e atordoado onde estava. Ele não sabia por que os trolls da floresta estavam adorando o pequeno esqueleto tão fielmente. E assim termina o capítulo 99. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.